E eu me comprazia nas ondas, aprendendo todo o saber dos navios, como se já estivesse guardado em minha mente. Assim, quando o último navio, e o maior de todos, foi concluído, eu estava ansioso por partir, dizendo em pensamento: se forem verdadeiras as palavras dos Noldor, então há no oeste prados aos quais a terra dos salgueiros não se pode comparar. Lá nada fenece, nem a primavera tem fim. E quem sabe até eu, Voronve, possa chegar lá. E em último caso vagar sobre as águas é muito melhor que a sombra no norte. E eu não sentia medo, pois os navios dos Teleri não podem ser afundados por água alguma. Mas o grande mar é terrível, Tuor, filho de Uor, e odeia os Noldor. Pois é instrumento da sentença dos Valar. Coisas piores reserva do que afundar no abismo e assim perecer, abominação e solidão e loucura, terror do vento e tumulto, e silêncio, e sombras onde toda a esperança se perde e todas as formas vivas desaparecem. E banha muitas costas perversas e estranhas, e muitas ilhas de perigo e medo infestam. Não entristecerei teu coração, filho da Terra-média, com a história de meus 7 anos de labuta no grande mar, do norte até o sul, mas nunca ao oeste. Pois este nos está barrado. Por fim, em negro desespero, cansados de todo o mundo, voltamo-nos e fugimos da sina que nos poupara por tanto tempo só para nos golpear com crueldade ainda maior. Pois, no instante em que divisávamos uma montanha de longe e eu exclamava: eis que surge Taras, a minha terra natal, o vento despertou e grandes nuvens carregadas de trovões subiram do oeste. Então as ondas nos caçaram como se tivessem vida, repletas de malignidade, e os raios abateram-se sobre nós, e, quando havíamos sido reduzidos a um casco indefeso, as ondas saltaram sobre nós com fúria. Mas, como vês, fui poupado, pois pareceu-me que veio uma onda, maior e no entanto mais tranquila que todas as demais, e me levou e me ergueu do navio, e conduziu-me alto sobre seus ombros. E, rolando em direção à terra, lançou-me sobre a relva e então recolheu-se, derramando-se de volta penhasco abaixo como uma grande cascata. Não fazia mais de 1 hora que eu lá estava sentado quando tu topaste comigo, ainda atordoado do mar. E ainda sinto medo dele e a amarga perda de todos os meus amigos que por tanto tempo e tão longe me acompanharam, além da vista das terras mortais. Voronve suspirou, e então falou baixinho, como que para si mesmo. Mas eram muito brilhantes as estrelas na margem do mundo, quando às vezes se afastavam as nuvens em torno do oeste. Porém, se vimos apenas nuvens ainda mais remotas ou divisamos de fato, como afirmaram alguns, as montanhas das Pelori perto das praias perdidas de nosso lar ancestral. Isso não sei. Longe, muito longe estão, e ninguém mais das terras mortais há de voltar para lá, segundo creio. Então Voronve silenciou, pois chegará a noite e as estrelas brilhavam brancas e frias. Logo depois Tuor e Voronve ergueram-se e deram as costas ao mar e partiram em sua longa jornada nas trevas, da qual pouco há que contar, pois a sombra de Ulmo estava sobre Tuor e ninguém os viu passar, pelos bosques ou pelas pedras, pelos campos ou pântanos, entre o pôr do sol e o amanhecer. Mas iam sempre com cuidado, evitando os caçadores de olhos noturnos de Morgoth e desistindo dos caminhos trilhados por elfos e homens. Voronve escolhia a trilha e Tuor o seguia. Não fazia perguntas vãs. Mas reparou muito bem que iam sempre para o leste ao longo da linha das montanhas que cresciam e nunca se voltavam para o sul, o que lhe causou espanto, pois cria, como quase todos os elfos e homens, que Turgon morava longe das batalhas do norte. Lenta foi sua caminhada, na penumbra ou de noite nos ermos sem trilha, e o inverno cruel desceu depressa do reino de Morgoth. A despeito da proteção das colinas, os ventos eram fortes e implacáveis, e logo a neve estava funda sobre os morros, ou rodopiava através das passagens. E caía sobre os bosques de Nuatr antes que estes perdessem todas as suas folhas murchas. Assim, apesar de terem partido antes de meados de Narqueli, Izime chegou com geada cortante quando se aproximavam das fontes do Narog. Lá detiveram-se no amanhecer cinzento,
Ao final de uma noite cansativa, Ivoromv desesperou-se, olhando em volta com tristeza e temor. Onde estivera outrora o belo lago de Ivrim em sua grande bacia de pedra escavada pelas águas que caíam, e onde fora em toda a volta uma grota repleta de árvores sob as colinas, agora ele via uma terra profanada e desolada. As árvores estavam queimadas ou desenraizadas, e as margens de pedra do lago estavam rompidas. De modo que as águas de Ivrim se espalhavam e formavam um grande pântano estéril em meio à ruína. Agora tudo era apenas uma confusão de charco congelado, e um odor de decomposição pairava sobre o chão como uma névoa imunda. Ai! O mal chegou mesmo até aqui? Lamentou Voromv. Outrora distante da ameaça de Angband era este lugar, mas os dedos de Morgoth tateiam cada vez mais longe. É bem como Ulmo me falou, disse Tuor, as fontes estão envenenadas e meu poder retrai-se das águas da terra. No entanto, disse Voromv, aqui esteve uma malignidade com força maior que a dos orques. O temor permanece neste lugar. E buscou em torno das bordas do charco, até que subitamente se deteve e exclamou de novo, sim. Um grande mal. E acenou para Tuor, e Tuor ao chegar viu uma fenda, como um enorme sulco que se estendia para o sul, e de ambos os lados, ora indistintos, ora solidificados com nitidez pela geada, havia sinais de grandes pés com garras. Vê! Exclamou Voromv e tinha o rosto pálido de pavor e repugnância. Não faz muito tempo que esteve aqui a grande serpe de Angband, a mais feroz de todas as criaturas do inimigo. Já tarda nossa missão para Turgon. Precisamos nos apressar. Enquanto dizia isso, ouviram um grito no bosque e pararam imóveis como pedras cinzentas, escutando. Mas a voz era uma voz bela, embora repleta de tristeza, e parecia que chamava sempre um nome, como alguém que busca outro que está perdido. E enquanto esperavam veio alguém através das árvores, e viram que era um homem alto, armado, trajado de negro, com uma longa espada desembainhada, e espantaram-se, pois a lâmina da espada era também negra, mas as bordas brilhavam luminosas e frias. O pesar estava gravado em seu rosto, e, quando contemplou a ruína de Ivrim, exclamou triste, em alta voz, dizendo, Ivrim, Faelivrim. Gindor e Beleg. Aqui certa vez fui curado. Mas agora nunca mais hei de beber o gole da paz. Então partiu Celery para o norte, como alguém em perseguição ou em missão de grande pressa. E o ouviram gritar Faelivrim, Finduilas. Até que sua voz se perdesse no bosque. Mas não sabiam que Nargothrond havia caído e que esse era Túrin, filho de Húrin, o Espada Negra. Assim, apenas por um momento e nunca mais, juntaram-se os caminhos desses parentes, Túrin e Tuor. Quando o Espada Negra se fora, Tuor e Voromv continuaram um pouco em seu caminho, apesar de ter chegado o dia, pois a lembrança de sua tristeza pesava-lhes muito, e não podiam suportar ficar ao lado da profanação de Ivrim. Mas logo procuraram um esconderijo, pois agora toda a região estava plena de um presságio maligno. Dormiram pouco inquietos, e, com o passar do dia, escureceu e caiu uma grande nevasca. E a noite trouxe um gelo esmagador. Depois disso a neve e o gelo não deram mais descanso, e por 5 meses o feroz inverno, lembrado por muito tempo, manteve o norte em seus grilhões. Agora Tuor e Voromv eram atormentados pelo frio e temiam ser revelados pela neve aos inimigos caçadores ou cair em perigos traiçoeiramente ocultos. Por 9 dias persistiram, de forma cada vez mais lenta e dolorosa, e Voromv voltou-se um pouco para o norte, até que tivessem atravessado as 3 nascentes do Teiglin. E depois seguiu novamente para o leste, deixando as montanhas, e avançou cauteloso, até passarem o Glitu e chegarem à torrente do Malduin, e ela estava congelada e negra. Então disse Tuor a Voromv, cruel é este gelo e a morte se aproxima de mim, se não de ti. Pois estavam agora em má situação, fazia tempo que não encontravam alimento nos ermos e o pão de viagem chegava ao fim, e estavam enregelados e exaustos.
Terrível é ser apanhado entre a sentença dos Valar e a malícia do inimigo, disse Voronve. Escapei às bocas do mar apenas para jazer debaixo da neve? Mas perguntou Tuor, que distância ainda temos de percorrer? Pois finalmente, Voronve, tu precisas renunciar ao segredo diante de mim. Estás me conduzindo em linha reta, e para onde? Pois, se eu tiver de gastar minhas últimas forças, gostaria de saber para quê. Eu te conduzi tão direto quanto a segurança me permitiu, respondeu Voronve. Agora sabe, pois, que Turgon ainda habita no norte da terra dos Eldar, apesar de poucos acreditarem nisso. Já dele nos aproximamos. No entanto, ainda restam percorrer muitas léguas, mesmo a voo de pássaro, e ainda precisamos atravessar o Sirion e um grande mal, quem sabe, não encontraremos daqui até lá? Pois logo devemos chegar à estrada que outrora descia da Minas do rei Finrod até Nargothrond. 17 Lá sem dúvida os servos do inimigo caminham e espreitam. Eu me considerava o mais resistente dos homens. Disse Tuor, e resisti ao tormento de muitos invernos nas montanhas, mas então eu tinha uma caverna às costas e fogo, e agora duvido que eu tenha forças para avançar muito mais, assim faminto, em meio a esse tempo feroz. Mas vamos prosseguir até onde conseguirmos antes que a esperança se desfaça. Só nos resta essa escolha, disse Voronve, a não ser que nos deitemos aqui e busquemos o sono da neve. Portanto foram em frente, com dificuldade, durante todo aquele dia cruel, considerando menor o perigo dos inimigos que o do inverno. Mas ao prosseguirem encontraram menos neve, pois agora iam de novo para o sul, descendo ao vale do Sirion, e as montanhas de Dor-lómin já estavam muito atrás. Na penumbra cada vez mais densa do anoitecer chegaram à estrada, no sopé de uma alta encosta coberta de árvores. De repente perceberam vozes, espreitando cautelosos pelas árvores, viram lá embaixo uma luz vermelha. Uma companhia de orques estava acampada no meio da via, encolhida em torno de uma grande fogueira. Gurton Blanhota! Murmurou Tuor. Agora a espada há de surgir de debaixo do manto. Arriscarei a morte para conseguir aquele fogo e até mesmo a carne dos orques seria boa presa. Não! Disse Voronve. Nesta busca só o manto servirá. Tu deves desistir do fogo ou então de Turgon. Esse bando não está sozinho no ermo. Tua visão mortal não consegue enxergar a chama distante de outros postos ao norte e ao sul? Um tumulto trará um exército sobre nós. Escuta-me, Tuor. É contra a lei do reino oculto que qualquer um se aproxime dos portões com inimigos em seu encalço, e não desrespeitarei essa lei, nem a pedido de Ulmo, nem para escapar à morte. Alvoroça os orques e eu vou te abandonar. Então vamos deixá-los, disse Tuor. Mas que eu possa viver para ver o dia em que não tenha de me esgueirar diante de um punhado de orques como um cão assustado. Vem então! Respondeu Voronve. Não discutas mais, ou vão nos farejar. Segue-me! Sorrateiro entre as árvores partiu então para o sul, seguindo o vento, até que estivessem a meio caminho entre aquela fogueira dos orques e a próxima na estrada. Lá ficou imóvel por muito tempo, escutando. Não ouço nenhum movimento na estrada, disse, mas não sabemos o que pode estar à espreita nas sombras. Espiou para diante, na escuridão, e tremeu. O ar é maligno, murmurou. Ai! Lá adiante está a terra de nossa busca e da esperança de vida, mas a morte caminha no meio. A morte está em toda a nossa volta, disse Tuor. Mas me restam forças apenas para o caminho mais curto. Aqui preciso atravessar ou perecer. Confiarei no manto de Ulmo, e também a ti ele há de cobrir. Agora irei conduzir. Assim dizendo, aproximou-se furtivo da beira da estrada. Então, segurando Voronve junto a si, lançou sobre ambos as pregas do manto cinzento do Senhor das Águas e avançou. Tudo estava em silêncio. O vento frio gemia ao descer veloz pela antiga estrada. Então, de repente, também ele se calou.
Na pausa, Tuor sentiu uma mudança no ar, como se o hálito da terra de Morgoth tivesse se interrompido um instante, e, débil como uma lembrança do mar, veio uma brisa do oeste. Como uma névoa cinzenta ao vento. Os dois passaram sobre o caminho de pedras e entraram em um matagal na sua borda leste. Subitamente, ouviu-se bem de perto um grito selvagem e muitos outros ao longo das margens da estrada responderam-lhe. Uma trompa rouca tocou e soaram pés a correr. Mas Tuor manteve-se firme. Aprenderá o bastante da língua dos orques, no cativeiro, para saber o significado daqueles gritos. Os vigias os haviam farejado e escutado, mas eles não haviam sido vistos. A caça começara. Em desespero, esgueirou-se trôpego em frente, com Voronve ao seu lado, subindo uma longa encosta com urzes e arandos espessos entre tufos de sorvas e bétulas baixas. No topo da colina pararam, escutando os gritos lá atrás e o barulho dos orques nas moitas embaixo. Ao lado deles havia um rochedo que erguia a cabeça a partir de um emaranhado de urzes e sarças, e debaixo dele havia um covil que um animal selvagem poderia procurar para lá ter esperança de escapar à perseguição, ou pelo menos vender caro sua vida com a pedra às costas. Ali para baixo, entrando na sombra profunda, Tuor puxou Voronve lado a lado, sob o manto cinzento, deitaram-se ofegantes como raposas exaustas. Não disseram palavra alguma, toda a sua atenção estava nos ouvidos. Os gritos dos caçadores enfraqueceram. Pois os orques não penetravam muito nas terras selvagens de cada lado, mas percorriam a estrada para cima e para baixo. Pouco se importavam com fugitivos desgarrados, mas temiam espiões e batedores de inimigos armados, pois Morgoth havia posto uma guarda na estrada, não para aprisionar Tuor e Voronve, dos quais ainda nada sabia, nem ninguém que viesse do oeste, mas para espreitar o Espada Negra para que não escapasse e perseguisse os cativos de Nargothrond, trazendo auxílio, talvez, vindo de Doria. A noite passou e o silêncio soturno abateu-se de novo sobre as terras vazias. Cansado e esgotado, Tuor dormiu sob o manto de Ulmo, mas Voronve saiu sorrateiro e parou de pé como uma pedra. Silencioso, imóvel, penetrando as sombras com seus olhos élficos. Ao romper do dia, despertou Tuor, que se arrastou para sair e viu que o tempo de fato melhorará um pouco e que as nuvens negras haviam se afastado. A aurora era vermelha, e longe à sua frente ele conseguia ver os cimos de estranhas montanhas, reluzindo diante do fogo do leste. Então disse Voronve em voz baixa, Alaê. Eredin Eshoriat, Eredin Marmin. 19 Pois sabia que divisava as montanhas circundantes e as muralhas do reino de Turgon. Abaixo deles, a leste, em um vale fundo e sombrio corria o belo Sirion, renomado em canções, e mais além, envolta em névoa, erguia-se uma terra cinzenta do rio até as colinas escarpadas no sopé das montanhas. Lá longe fica Dimbar, disse Voronve. Quisera que estivéssemos lá. Pois lá nossos inimigos raramente ousam caminhar. Ou assim era enquanto o poder de Ulmo tinha força no Sirion. Mas agora tudo pode estar mudado exceto o perigo do rio, ele já é profundo e caudaloso, e perigoso de atravessar mesmo para os Eldar. Mas te conduzi bem, pois ali brilha o Val de Britias, ainda um pouco ao sul, onde a estrada leste, que antigamente vinha desde Taras no oeste, fazia a passagem do rio. Agora ninguém ousa usá-lo, salvo em necessidade desesperada, nem elfo, nem homem, nem orque. Pois essa estrada conduz a Dungor-Teb e à região do terror entre Gorgoroth e o cinturão de Melian, e há muito desapareceu na mata, ou se reduziu a uma trilha entre ervas daninhas e espinhos rastejantes. Então Tuor olhou para onde Voronve apontava, e muito longe divisou um brilho, como de águas abertas sob a breve luz da aurora, mas além assomava uma escuridão, lá onde a grande floresta de Bretil subia para um distante planalto ao sul. Então, cautelosos, seguiram caminho descendo pelo lado do vale, até que finalmente chegaram à antiga via que descia do encontro dos caminhos nas fronteiras de Bretil, onde ela cruzava a estrada vinda de Nargothrond. Então Tuor viu que haviam chegado perto do Sirion.
As margens de seu profundo canal tornavam-se mais baixas naquele lugar, e suas águas, estranguladas por grande profusão de pedras, espalhavam-se em amplos baixios, cheios do murmúrio de impacientes riachos. Pouco adiante dali, o rio voltava a se estreitar, e, escavando um novo leito, corria em direção à floresta para desaparecer ao longe, em uma névoa espessa que seus olhos não conseguiam penetrar, pois lá ficava, sem que ele o soubesse, o limite norte de Doria dentro da sombra do cinturão de Melian. Tuor teria corrido logo para o val, mas Vorônvil reteve, dizendo: sobre o Britias não podemos passar à luz do dia, não enquanto restar qualquer suspeita de perseguição. Então temos de sentar aqui e apodrecer? Perguntou Tuor. Pois tal suspeita restará enquanto durar o reino de Morgoth. Vem! Sob a sombra do manto de Ulmo teremos de avançar. Vorônvil ainda hesitava e voltou a olhar na direção do oeste, mas a trilha atrás deles estava deserta e tudo era silencioso em volta, a não ser pelo barulho das águas. Ergueu os olhos e o céu estava cinzento e vazio, pois nem mesmo uma ave se movia. Então de repente seu rosto iluminou-se de alegria, e ele exclamou em alta voz: está bem. O Britias ainda é vigiado pelos inimigos do inimigo. Os orques não nos seguirão aqui, e sob a proteção do manto poderemos agora passar sem mais dúvidas. O que viste de diferente? Perguntou Tuor. Curta é a visão dos homens mortais, disse Vorônvil. Vejo as águias das Crisegrim, e estão vindo para cá. Observa um pouco. Tuor então pôs-se a observar, e logo, alto no ar, viu 3 vultos batendo fortes asas, descendo dos distantes picos das montanhas que agora estavam novamente envoltos em nuvens. Lentamente desceram, em grandes círculos, e então mergulharam de repente sobre os viandantes, mas, antes que Vorônvil pudesse chamá-los, fizeram a volta, em uma ampla curva precipitada, e voaram para o norte ao longo da linha do rio. Agora vamos, disse Vorônvil. Se houver algum orque por perto, ficará deitado encolhido, com o nariz no chão, até que as águias estejam bem longe. Desceram rápido por uma longa encosta, e passaram sobre o Britias, muitas vezes caminhando a seco sobre plataformas de seixos, ou vadeando nos baixios, com água não além dos joelhos. A água era límpida e muito fria, e havia gelo sobre as poças rasas, onde os riachos errantes haviam se perdido entre as pedras, mas nunca, nem mesmo no feiro inverno da queda de Nargothrond, conseguiu o hálito fatal do norte congelar a correnteza principal do Sirion. Do outro lado do val, chegaram a uma ravina, como se fosse o leito de um antigo rio, onde já não corria água, porém outrora uma torrente havia escavado seu fundo canal, descendo do norte, vinda das montanhas das Eshoriat, e trazendo de lá todas as pedras do Britias para o Sirion. Finalmente o encontramos quando não havia mais esperança! Exclamou Vorônvil. Vê! Aqui está a foz do rio seco, e aquele é o caminho que temos de trilhar. Então seguiram pela ravina e, à medida que essa se voltava para o norte e as encostas da região subiam íngremes, também suas margens se erguiam de ambos os lados, e Tuor seguia trôpego na luz débil entre as pedras que atulhavam seu leito irregular. Se isto é uma estrada, disse, é péssima para os que estão cansados. No entanto, é a estrada para Turgon, disse Vorônvil. Então espanta-me ainda mais, disse Tuor, que sua entrada esteja aberta e sem vigia. Esperava encontrar um grande portão e forte guarda. Isso has de ver ainda, disse Vorônvil. Este é apenas o acesso. De estrada a chamei, mas por ela ninguém passa há mais de 300 anos, exceto raros e secretos mensageiros, e toda a arte do Snoldor foi gasta em escondê-la, desde que o povo oculto entrou. Está aberta? Tu irias reconhecê-la, se não tivesses alguém do reino oculto por guia? Ou terias imaginado que era apenas obra das intempéries e das águas do ermo? E não há ainda as águias. Como tu viste? São o povo de Torondor, que outrora habitava nas próprias Tamborodrim antes que Morgoth se tornasse tão poderoso,
e que agora mora nas montanhas de Turgon desde a queda de Fingolfin. Apenas elas, além dos Noldor, conhecem o reino oculto e guardam os céus acima dele, se bem que até agora nenhum servo do inimigo tenha ousado voar nas alturas do ar, e trazem muitas notícias ao rei sobre tudo o que se move nas terras de fora. Se fossemos orques, não duvide de que teríamos sido agarrados e lançados de grande altura sobre os rochedos impiedosos. Não duvido, disse Tuor. Mas o que gostaria de saber é se as notícias de nossa aproximação agora não chegarão a Turgon mais depressa que nós. E se isso é bom ou mal, apenas tu podes dizer. Nem bom, nem mal, disse Voronve. Pois não podemos passar pelo portão vigiado sem sermos percebidos, quer nos procurem, quer não, e, se lá chegarmos, os guardas não precisarão de relatos de que não somos orques. Mas para passarmos necessitaremos de um apelo maior que esse. Pois não imaginas, Tuor, o perigo que havemos de enfrentar nessa hora. Não me culpes, como se não tivesse sido alertado, pelo que poderá acontecer então, tomara que o poderio do Senhor das Águas se mostre de fato. Pois foi apenas com essa esperança que me dispus a te guiar, e, se ela falhar, é mais certo que encontremos a morte que por todos os perigos dos ermos e do inverno. Mas disse Tuor, basta de agouros. A morte nos ermos é certa, e a morte no portão ainda me é duvidosa, apesar de todas as tuas palavras. Conduze-me ainda em frente. Por muitas milhas avançaram penosamente nas pedras do rio seco, até que não conseguiram mais prosseguir, e a tardinha trouxe às trevas a profunda fissura, aí saíram, escalando a margem leste, e haviam então chegado às colinas desordenadas que ficavam no sopé das montanhas. E, erguendo os olhos, Tuor viu que elas se erguiam de modo diverso de quaisquer outras montanhas que vira. Pois seus flancos eram como muralhas escarpadas, cada um empilhado acima e atrás do mais baixo, como se fossem grandes torres de precipícios com muitos andares. Mas o dia se fora, enquanto todas as terras estavam cinzentas e nebulosas, e o vale do Sirion estava envolto em sombras. Então Voronve o levou a uma caverna rasa em uma encosta que dava para as solitárias vertentes de Dimbar, e ali entraram, sorrateiros, e permaneceram escondidos, e comeram suas últimas migalhas e sentiam frio e cansaço extremo, mas não dormiram. Assim Tuor e Voronve chegaram, ao escurecer do 18º dia de Izime, o 37º da sua jornada, às torres das Eshoriat e à soleira de Turgon. Tendo pelo poderio de Ulmo escapado tanto a sentença quanto a malícia. Quando o primeiro brilho do dia se infiltrou, cinzento, pelas névoas de Dimbar, esgueiraram-se de volta para o rio seco, que logo depois voltou seu curso para o leste, subindo tortuoso até as próprias muralhas das montanhas, e bem defronte deles assomou um enorme paredão, erguendo-se escarpado e repentino de uma encosta íngreme na qual crescia uma emaranhada moita de espinheiros. Nessa moita entrava o canal pedregoso e lá ainda estava escuro como a noite.